Queridos, graça e paz. Tô hoje aqui gravando esse vídeo. Faz uns dias aí, faz umas semanas aí que eu não gravo vídeo. Espero que vocês estejam bem. Desde já peço que vocês se inscrevam aqui no canal. E hoje eu tava escutando uma pregação sobre o diabo. E é do pastor Paulo Júnior, uma pregação muito boa, né? E sobre quem é o diabo, as visões que as pessoas têm. Tem 3 grupos de pessoas que entendem o diabo de uma maneira, né? Mas aí o terceiro grupo é aqueles que vão para a Bíblia e vê o que a Bíblia diz sobre o diabo. E aí no final de toda a exposição ali, né, que Paulo Júnior faz, ele vai levar a gente lá para o 2 Coríntios 10, versículo 4, e ele vai falar que nós, crentes em Jesus Cristo, a gente deve levar essas verdades aqui contidas e aplicar em nossas vidas, e a gente meditar nisso aqui, né, sobre o diabo. Veja bem, Deus, quando converte um pecador, salva ele, o chama a ser agora um soldado de Cristo. A gente milita agora pela causa do reino de Deus. Então, veja só o que está escrito aqui. A gente é armado, agora a gente é soldado, a gente veste toda a armadura de Deus. Lembra de Efésios 5? Então, aqui em 2 Coríntios 4 e 5 vai dizer o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, gravem bem, sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu vou pegar a NVI aqui que eu estou lendo na ARA, eu vou pegar a NVI só para vocês darem uma meditada sobre isso. 2 Coríntios 10, que a Bíblia nova chegou antes de ontem, essa Bíblia. 2 Coríntios 10, versículo 4, né? Veja só o que está escrito aqui. Cadê? Ó, as armas com as quais lutamos não são humanas, veja bem. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Versículo 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, o nosso papel aqui na internet é crítico e não sei o que, cospe no prato que comeu, ficou louco e não sei o que e tal. Enfim, primeiramente eu quero dizer que eu, especialmente, sou louco por Cristo. É a única meta da minha vida. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo, ser cada vez mais parecido com Cristo, né? Não é uma coisa muito fácil, porque Cristo é perfeito, né? Eu sou imperfeito, eu tenho que reconhecer isso, obviamente, por isso que eu ainda caio em pecados, né? Eu reconheço que a minha natureza é pecaminosa, então eu peco aqui, peco ali, caio em pecados, e por isso eu vou em arrependimento ao Senhor Jesus, né? Arrependimento pelos meus pecados. Peço perdão, confesso os meus pecados, um por um, todos aqueles que são do meu conhecimento, aqueles que eu acabo cometendo e não faço de forma consciente. Esses pecados eu peço a Deus que o Senhor abra cada vez mais meus olhos para que eu venha conhecê-los e assim eu possa confessá-los e peço até a graça de Deus para que Ele me purifique, para que de fato eu seja purificado. Lembra daquela cura do leproso, que Jesus cura aquele leproso? O leproso chega para Jesus: Senhor, se queres, se você quiser, Senhor Jesus, você pode purificar-me. Se você me purificar, eu serei purificado. Não é porque eu quero ser purificado, mas se o Senhor quer que eu seja purificado, eu vou ser purificado. Então, quando você é convertido ao Evangelho, convertido à fé em Jesus Cristo, agora você tem um Senhor que é dono de todas as coisas, aquele que redime a nossa alma do pecado. Então a gente vai constantemente ao Senhor
em humilhação e fé, pedindo graça ao Senhor para que Ele nos purifique, para que de fato nós sejamos purificados. Veja bem, então, beleza. Aí, aqui Paulo está falando aos coríntios, que são os gregos, né? Na igreja de Corinto. Ele vai falar que as nossas armas não são humanas, mas poderosas em Deus. E que arma poderosa? A gente lembra de Romanos 1, versículo 16 e 17, que fala: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja só que o Evangelho é uma arma poderosa de Deus, porque ela trata de Cristo, daquele que salva pecadores, daquele que transforma pecadores em, digamos, em pecadores justificados, entendeu? Aqueles que não serão mais condenados. Então Deus vai trabalhar a salvação neles, santificando-os, né? Arrancando deles os pecados, purificando eles, a vida deles. Então, quando Cristo salva alguém, agora ele vai santificar essa pessoa. E esse é o poder do Evangelho. Imagina, você está morto, Efésios 2:1, vai dizer que nós outrora estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, em sua infinita misericórdia, com seu grande amor com que nos amou, nos tirou dessa morte, nos trouxe a vida em Cristo Jesus. Entende? E aí está escrito lá: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Entendeu? Então a gente vai chegar aqui nessa questão de para destruir fortalezas. Então com o Evangelho a gente destrói fortalezas, anulando, ou seja, a gente combate, usar aqui, sofismas aquelas pessoas que vêm com mentiras, que tem uma capa de verdade, mas as pessoas acreditam naquilo achando que aquilo é uma verdade, mas aquilo ali é uma mentira camuflada por verdade, com a capa de mentira, com a capa de verdade. Ou seja, eu estou falando uma coisa e o meu argumento tem uma capa de verdade. Então, nossa, é verdade, então eu vou crer. Então, você abre o seu coração para isso, mas quando você abre o seu coração, em seguida vem engano, mentira, heresias, e isso entra no seu coração e torna cada vez mais o seu coração endurecido. Veja o que Jesus fala aos fariseus no que concerne o movimento missionário dos fariseus. Veja só que em Mateus 23, o que Jesus vai falar para ele, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, um convertido, certo? Um neófito, enfim, um prosélito, um discípulo, né? E uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Veja só como que isso é sério, cara. Ou seja, com um falso ensino, uma falsa doutrina, aquela pessoa que era um pecador, ela torna 2 vezes, o coração dela torna 2 vezes mais endurecido e 2 vezes mais fazendo a vontade do diabo. Ela acha que ela está sendo crente, está indo para o céu por fazer tudo aquilo que ela faz, mas o coração dela não foi transformado, ela não se converteu. Ela não se converteu porque o primeiro processo da justificação é o arrependimento. E a fé, se não passa pelo arrependimento de pecados, né, essa pessoa jamais foi convertida. Então, se você acha, até mesmo você que fala que eu sou ICCB, eu fui convertido, se você não caiu em prantos diante do Senhor, aquele profundo pesar pelos seus pecados, e você confessou-os todos eles diante do Senhor, e foi em fé ao Senhor Jesus, você não foi convertido. Você é apenas uma pessoa que saiu do sistema e saiu da Matrix, né? Que nem o Matrix é um filme excelente, inclusive. Mas, você saiu do sistema e agora você vive de acordo com a sua vontade. Ah, mas eu não vou mais submeter mais ninguém. Ah, aqui, toda igreja, nenhuma igreja é perfeita. Beleza, então nenhuma igreja é perfeita e tu não vai pra igreja nenhuma. Oh, beleza, ok. Né? A diferença é que não existe igreja perfeita, obviamente. É por isso que o Senhor Jesus está adornando a sua noiva, ataviando-a, né? Adornando ela, ou seja, cuidando, embelezando ela, ou seja, a igreja de Cristo está sendo embelezada pelo Cristo, que salvou a igreja quando deu a sua própria vida pela igreja naquele madeiro da cruz, entende? Então, veja bem, esses sofismas que enganam as pessoas
para que as pessoas sejam transformadas 2 vezes mais filhos do inferno. É pesado isso. Isso daqui é demais. E a gente sabe que o inferno é a ira de Deus. Total ira de Deus. Entende? Esse inferno aqui é a aplicação da ira de Deus, juízo de Deus. Não tem nada a ver com o inferno, né? Obviamente que tem outros textos, em João 8,44, se eu não me engano, vai dizer que aqueles que fazem a vontade do diabo são filhos do diabo. Entende? Então, se a pessoa que é 2 vezes filho do inferno, é porque ela já é filho do diabo. E aí ela começa a fazer a vontade do diabo de uma maneira mais sofisticada. Ela acha que ela é crente, ela acha que ela é uma devota de Deus. Ela tem um Deus na cabeça dela que ensinaram para ela: isso é Deus, isso é Deus. Essa é a palavra, essa é a sã doutrina, esse é a doutrina apostólica. Aqui a obra se iniciou em tal ano, não sei o que. Meu, você está sendo transformado 2 vezes filho do inferno. Você é filho do diabo de uma maneira sofisticada. Aparentemente você é um religioso, né? Porque a verdadeira religião não é seguir tradição, regra, essas coisas todas, né? Mas seguir a Cristo. Mas enfim, e veja só, e Cristo está na sua igreja. Se você é um desigrejado, você não entendeu o evangelho. Você não entendeu, não, a CCB está errada, então não vou para a igreja nenhuma. Por quê? Você tem a mesma ideia ainda de que a CCB é uma igreja perfeita, de que só lá tem a graça. Aí você descobriu que lá não tem a graça, então, pô, se aqui não tem a graça, então mais lugar nenhum tem. Aí você fica na sua casa, né? Isso é puro egoísmo, pecado. Vai pro inferno também, não tem o que fazer, entende? Então, veja só. Então, aqui eu vou ler na NVI, é muito bacana aqui. Então, essas armas poderosas que é o evangelho, as armas do evangelho, né? Tanto é que a gente utiliza a apologética, né? Tô gravando esse vídeo mais geral, sem citar muito a CCB e tudo. Mas sofismas, a gente vê, por exemplo, citando a CCB já, que as pregações da CCB são puros sofismas. Não tem nada de bíblico e verdadeiro naquilo, entendeu? Quando você vê alguém pregando Cristo, pode ter certeza que essa pessoa, daqui a um tempo, ela sai. E esses dias eu escutei que um diácono, né, de uma cidade de São Paulo, ele entregou o ministério por começar a estudar a Bíblia. Começou a estudar a Bíblia, estudou as Escrituras, e continua, obviamente, todo cristão que começa a estudar a Escritura, ele nunca vai parar de estudar a Escritura, até a vinda do Senhor. Porque ele quer conhecer cada vez mais a Deus. E não tem outro lugar para conhecer a Deus a não ser as Escrituras. Entende? A Escritura traz o Evangelho, revela quem é Cristo. E Jesus, em João 5,39, ele vai dizer: vocês pensam que estudando as Escrituras vocês terão a vida eterna? E vocês pensam que nela tem a vida eterna? E exatamente é elas que testificam de mim. Jesus falando aos mestres da lei ali, os fariseus, os escribas. Entende? Então, veja só. Jesus vai falar da importância das Escrituras. A gente não pode desprezar esse santo livro aqui. Ó. Isso aqui é um santo livro, isso aqui é o livro de Deus. Entende? Jamais a gente pode perder tudo, menos o conhecimento que aqui tem. Entende, meus queridos? Sola Escritura. Quando nós, cristãos reformados, a gente fala sola Escritura, isso quer dizer que somente na Escritura a gente vai encontrar tudo sobre Cristo, sobre o que a fé é verdadeira, em quem deve ser depositada a fé, né? O que é a graça de Deus, né? E para quem deve ser dada toda a glória da nossa salvação. Toda a obra de redenção deve receber glória. Quem deve receber glória na obra da redenção, da salvação? Quem? Somente Deus deve receber a glória. Por isso que os 5 solas da Reforma Protestante são sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. É somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus a glória. Entende? Então, o homem, cadê o homem? Não tem homem, não tem. Quando a Bíblia trata do homem, ele vai falar que o homem é um pecador, pobre, nu, miserável, né? Mas aqueles que foram salvos por Jesus Cristo, eles são os pobres, miseráveis que alcançaram, ou seja, que foram alcançados, na verdade, pela misericórdia do nosso Senhor. Jeremias, em Lamentações,
eu não sei se é capítulo 7, se eu não me engano, ele vai falar que, ai de nós se não fossem as muitas misericórdias do Senhor. Nós já teríamos sido consumidos. Por quê? Pela ira de Deus. A gente teria sido consumido pela ira de Deus. Mas aprove a Deus em sua infinita misericórdia enviar seu Filho para morrer em nosso lugar, vertendo o seu sangue, nos lavando e nos purificando de todo pecado, né? E nos santificando após a nossa salvação, nos santificando até o dia do Senhor, onde será o dia perfeito. É isso, meus queridos. Então, a gente que não está aqui na internet combatendo o falso ensino, a falsa doutrina, é porque a gente quer trazer as pessoas ao conhecimento da verdade. Veja só, aqui ó, veja só, as nossas armas, as armas com as quais lutamos, a gente luta, né? Não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos, o que estava falando do sofisma, né? Que são argumentos, pregações e tudo mais, que são mentira com capa de verdade. Então, ao contrário, são poderosos em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ou seja, quando algo vem contrário à palavra de Deus, o cristão verdadeiro ele se levanta pela verdade da palavra de Deus. O conhecimento de Deus está aqui. Entende? Então, se alguém prega alguma coisa que é contrário ou se opõe à verdade de Deus, a gente se levanta, porque eles estão falando da palavra do nosso Pai. Estão falando da palavra do nosso Senhor. Eles estão falando do Espírito que está em nós. O Espírito da verdade. O Espírito Santo é um Espírito de verdade. Entende? Então, quando a gente crê em Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em nós. Então, o Espírito da verdade agora habita em nós. Tanto é que a gente é desconfortável quando por isso que a gente luta contra os pecados da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa. É porque o Espírito da verdade está em nós, então quando a gente faz alguma coisa, agora tem uma luz em nós que mostra para nós o nosso pecado. Então é desconfortável ver aquela coisa horrível que é o pecado em nós. Entende? Então, veja só. A gente combate o falso ensino, a falsa doutrina, os falsos mestres, os falsos profetas, porque eles estão contra, em oposição, eles são inimigos do conhecimento de Deus. Então a gente tem que destruir esses argumentos para que almas sejam convencidas da verdade, pela verdade de Deus, e se convertam, e se arrependam dos seus pecados, se convertam a Deus. Entendeu? Então é isso, meus queridos. Veja bem, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo, olha só, todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A nossa intenção aqui não é convencer ninguém a obedecer a nós, mas essa pessoa ser levada à obediência a Cristo, não é nós. Ah não, eu tô aqui, vocês têm que me seguir, têm que me escutar, que não sei o que, eu tenho autoridade. Não, pelo amor de Deus, é Cristo que tem toda a autoridade. Isso aqui é dele, ó. Isso aqui é dele, entende? Foi ele que escreveu. Jesus Cristo também é Deus. É Deus. É Deus, entende? Ele é uno com o Pai. O Filho, o Espírito Santo é o Deus Trino. Jesus também é Deus. Você não pode diminuir Deus, cara, como alguns negros aí, ancião, cooperador, fazem. Diminuem Deus. Diminuem Jesus. A divindade, tiram a divindade de Jesus. Falam que Jesus é Deus só no céu. Outros falam que, não, Jesus não é Deus. Jesus não morreu pelos nossos pecados. Não sei o quê. Como assim, cara? Como assim? Então, coloca a Bíblia toda no lixo. Coloca a Bíblia toda no lixo, pô. Se você não acredita nisso. Entendeu? Só pega a Bíblia para o que é proveitoso para você. Pare com isso, pelo amor de Deus. Pare com isso. E pare de ficar procurando erro na Bíblia. Tem muitos negros aí que falam que é crente e fica falando, a Bíblia tem um erro aqui. Pô, pelo amor de Deus, cara, você não é crente, você não é ímpio. Você é ímpio. Você é ímpio. Você é filho do inferno 2 vezes. Entendeu? Você tem acesso à Bíblia, só que você está lendo a Bíblia como um prosélito 2 vezes mais filho do inferno do que aqueles que ensinaram vocês. Então julguem todos os discursos, argumentos que falam para vocês. Julguem.
E como vocês vão julgar? Conforme os achismos de vocês? Obviamente que não. É conforme a palavra de Deus. Vocês julgam conforme a reta justiça. A reta justiça está aqui, ó. Da nossa própria cabeça a gente não tem reta justiça. A não ser que a gente traga todo o conhecimento da palavra de Deus para fazer um julgamento. Então por isso que a gente tem que estar constantemente debruçado nesse livro. Que é a palavra de Deus. Quanto mais a gente encher a nossa mente da palavra de Deus, mais claro, mais sensato será o nosso julgamento. Mais reto e justo será o nosso julgamento. Então, abra a Bíblia, leia diariamente. Certo? Então, meus queridos, é por isso que nós, os críticos aí, no geral, combatem o falso ensino da CCB. Nós saímos da CCB, nós conhecemos a CCB. Nós sabemos o que é a CCB. Então, a gente fala da CCB, dos falsos ensinos, porque a gente se preocupa com as almas. São milhões de pessoas sendo levadas por esse engano. Milhares de pessoas que são doentes psicologicamente, emocionalmente, por conta dessas doutrinas enganosas. Fazem um inferno da vida das pessoas. Entende? Então a gente quer levar vocês vocês cativos ao conhecimento da verdade de Deus, para que vocês obedeçam a Cristo, não a nós, mas a palavra de Deus. A vontade de Deus é maravilhosa, agradável. Jesus fala: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, digamos assim, e eu vos aliviarei. Em outras traduções fala: e eu vos darei descanso, pois o meu fardo é leve e o meu jugo suave. Cara, que fardo é esse jugo de vocês que vocês carregam aí pesadíssimos? Entende? Então é isso, meus queridos. Reflitam nessas palavras, tá? Deus abençoe. Um ótimo dia e um ótimo final de semana. Hoje é sexta, tá bom? Não sei se amanhã eu vou gravar algum vídeo, mas talvez domingo, não sei. Eu vou ver direitinho. Talvez hoje eu grave para postar no domingo. Beleza? É nóis. Deus abençoe e até o próximo vídeo.